Giovanni, como ser um bom negociador? Fica nesse vídeo aqui que eu te garanto que ao final dele você vai sair daqui negociando muito melhor e fechando muito mais contratos. Presta atenção. Basicamente, quando eu penso em um bom negociador, eu consigo imaginar uma pessoa de fato e várias características dessa pessoa, que geralmente são as pessoas que mais vendem dentro das empresas que eu trabalho, dentro dos meus clientes ou até na própria Destruindo Metas. Eu quero te mostrar algumas características que eu acredito que sejam fundamentais para que você se transforme num negociador foda. Presta atenção. A primeira característica de um bom negociador é a condução do processo de vendas. E o que significa isso? Aqui dentro da Destruindo Metas, nós temos muito costume de analisar as reuniões de vendas dos nossos clientes. Então nós pegamos lá o processo de vendas dele, ele grava uma reunião de vendas dele, e a gente analisa essa reunião de vendas para pontuar o que ele está fazendo de certo e o que ele está fazendo de errado. E nós enxergamos que vendedores menos experientes, eles têm muita dificuldade na condução de uma reunião. E geralmente o cliente dele que está ali para comprar dele conduz a reunião. Para que você entenda um exemplo disso. A reunião começa e o cliente vai lá do outro lado e fala: olha, Giovanni, eu só tenho 20 minutos para fazer essa reunião. E aí o vendedor do outro lado, o que ele faz? Ele fala: João, então, em vez de demorar 1 hora aqui essa reunião, eu vou me adaptar e vou fazer essa reunião em 20 minutos. Isso é péssimo, porque o seu cliente ele está conduzindo o seu processo de vendas. Então, num caso como esse, onde o meu cliente numa negociação ele fala: olha, Giovanni, eu só tenho 20 minutos, eu argumentaria desse seguinte formato: João, eu entendo que você tem uma rotina super corrida, eu também tenho uma rotina super corrida, mas eu pegar uma proposta que eu demoraria 1 hora para te entregar ela, para te apresentar ela, e uma proposta que eu gastei muita energia para fazer, analisei seus concorrentes, analisei seu mercado, eu de fato trouxe um material muito bom, encurtar isso e te entregar em 20 minutos, eu vou estar sendo muito imprudente e contra o que eu acredito numa boa apresentação de proposta. Em 20 minutos eu não vou conseguir te passar nem 10% do que eu gostaria que te passasse. E aí talvez chega no final da reunião, você não entende nada do que eu falei e você não vê valor na minha empresa. Então vamos fazer o seguinte, vamos remarcar para amanhã. Eu prefiro que amanhã você esteja mais tranquilo e faça isso com calma. Eu te garanto que vai valer muito mais a pena do que a gente fazer sozinho. O que é isso, galera? Posicionamento. Estou me posicionando. Quer ver um outro exemplo? Você tá lá negociando, você tá lá com o seu cliente, aí ele fala: olha, Giovanni, eu não tenho tempo para participar de uma apresentação da sua proposta. Você pode me enviar essa proposta por e-mail? Entenda uma coisa para o resto da sua vida. Quem manda na sua empresa é você. Você envia essa proposta por e-mail se você quiser. Você dá desconto se você quiser. O seu cliente não manda na sua empresa. E se você não sabe disso, saiba que enviar propostas sem apresentar essa proposta antes é um dos maiores crimes de vendas. Então, como que eu argumentaria isso? João, nos últimos 2 dias eu dediquei grande parte das minhas horas construindo essa proposta. Eu analisei seu mercado, seus concorrentes, eu te trouxe um diagnóstico muito preciso e te trouxe um material muito rico que provavelmente você teria que pagar para alguém fazer uma análise tão grandiosa como eu fiz da sua empresa. Se eu te mandar essa proposta, eu corro o risco de você não entender absolutamente nada do que eu fiz aqui e de fato não entender o quanto de oportunidades tem no seu negócio. Aqui na Destruindo Metas nós temos como premissa não enviar propostas sem antes apresentar a proposta. Nós temos 2 caminhos para seguir aqui, cara. Ou a gente encerra a nossa negociação por aqui e talvez eu entenda que isso não é uma prioridade para você e tá tudo bem, ou a gente marca uma reunião, eu prometo ser objetivo, prático, a gente faz uma reunião ali de 1 hora, 40 minutos, eu prometo ser extremamente objetivo e não fazer você perder seu tempo, e aí eu te apresento essa proposta e depois eu te envio essa proposta. Entenda que se posicionar mostra que você tem valor e você não está desesperado por aquela venda. Caso você aceite tudo que seu cliente te pede, ele acaba entendendo que você precisa mais dele do que ele de você. E geralmente é ao contrário, o nosso cliente precisa resolver uma dor que nós sabemos resolver. Isso é muito mais importante você entender. Tem que entender que o nosso cliente precisa mais dele do que a gente dele. Uma segunda característica que eu vejo dos vendedores de alta performance, de bons negociadores, é a habilidade de fazer rapport. A pior coisa que pode acontecer numa negociação, num fechamento, numa reunião de proposta, é ter um clima de reunião de vendas, é ter um clima de reunião de fechamento. E é muito importante que um bom negociador, ele consiga quebrar esse clima para que de fato aquela reunião de proposta que é cansativa, que é algo chato, aquele estereotipo de vendedor chato, aquele vendedor que vai ficar te empurrando uma venda, acabe e de fato vire uma conversa entre 2 pessoas, onde do meu lado eu quero te ajudar e você do seu lado precisa da minha ajuda. E fique algo muito mais leve. Então, nas minhas reuniões de propostas, eu costumo chamar o cara por apelido. Então, se o nome dele é Fernando, eu chamo ele de Fernandão. Se o cara ele tem ali uma idade mais parecida com a minha, eu acabo sendo um pouco mais
informal, se eu vejo que o cara tem uma pegada mais descolada, uma pegada mais desenrolada, eu acabo também tendo mais uma pegada dessa. Se eu entendo que ele é uma pessoa mais formal, eu também levo um pouco mais para formalidade, mas nunca esquecendo que ele é um ser humano. E um ser humano gosta de ser chamado pelo nome, um ser humano gosta de conversar de pessoa para pessoa. Então não dá para que você esteja apresentando uma proposta, esteja lá todo formal, todo bonitinho, sendo totalmente ali rígido nas suas palavras, basicamente como um robô. Então isso é péssimo e não funciona para vendas. E é muito importante que nos primeiros 30 segundos de reunião você utilize alguma técnica de rapport e não emende a reunião logo de uma vez. Então não adianta você abrir lá a sua reunião, começar a reunião e falar: olha, João, vamos lá então para a proposta. É muito importante que antes de entrar na proposta você brinque com ele sobre alguma coisa que você está vendo no computador dele. É importante que você traga alguma questão do tempo, né, para que você consiga quebrar aquele clima pesado. Então, só para que você entenda um exemplo. Eu gosto muito de fazer reunião de noite, né? Então eu pego ali 7, 8 horas da noite, eu gosto de fazer algumas reuniões de vendas nesse horário. E geralmente, antes de começar a reunião, eu falo: pô, Fernando, cara, a última reunião do dia, logo comigo, vendedor chato pra cacete, insistente, acho que você vai sonhar comigo hoje, hein, cara? Então é uma forma de quebrar o clima, né? Um exemplo de uma reunião que eu fiz ontem. Ontem eu entrei numa reunião por videoconferência, o cara tinha um quadro atrás dirigindo uma moto, então ele tinha um quadro dele com uma Harley Davidson, e aí eu falei: pô, cara, que legal essa moto, que modelo que é, e a gente ficou ali quase 5 minutos conversando sobre motos, né, que era algo que ele gostava muito, e depois disso eu tirei a cara de vendedor e mais se transformei ali num colega, num amigo dele que tá ali para ajudar ele. Isso acaba ajudando demais, porque lembre-se, vendas é gerar confiança, você só vende se você gera confiança, e ninguém confia em um vendedor. Anota essa frase num papel: ninguém confia num vendedor. E a terceira característica que eu vejo que bons negociadores têm é a habilidade de fazer análise de oportunidades. Uma venda, ela só acontece se a pessoa confia em você, e uma venda só acontece se ela entende que a quantidade de oportunidades que ela tem custa muito mais ela não fazer isso do que ela fazer. Então, se você consegue trazer uma boa análise de oportunidades do seu cliente, fica muito mais fácil de ele entender que, cara, eu tenho tanta coisa para melhorar na minha empresa que, se eu não investir nessa empresa, eu vou perder muito mais dinheiro do que investindo nela. Então, geralmente, bons negociadores sabem fazer análise de concorrentes, sabem fazer análise de mercado, sabem fazer análise do lead, do cliente que ele está conversando, para trazer tudo isso de uma forma super apresentável na proposta e mostrar para o cliente que ele tem muito mais a perder não fechando com a nossa empresa do que, de fato, fechando com a nossa empresa. Agora, se você entende que o seu processo de vendas, o seu processo de fechamento dentro da sua empresa tá uma bagunça, a sua área comercial tá desestruturada, não tem processos, você sente que não tem uma previsibilidade na sua área comercial, eu quero te fazer um convite, tá? Mas é um convite para poucas pessoas. Aqui na Destruindo Metas eu tenho um time de especialistas em vendas que fazem diagnósticos comerciais com alguns leads que nós selecionamos. Basicamente, esse meu time tem como objetivo fazer toda uma análise do seu processo de vendas, de como é que você vende hoje, entender quais são os seus desafios em vendas e, de fato, construir um plano de ação extremamente prático para que você aplique dentro da sua empresa. Esse diagnóstico ele é gratuito e é claro que, por ser gratuito, nós temos muito mais interessados nesse diagnóstico do que espaço na agenda do nosso time. Por isso que nós fazemos uma seleção de pessoas para participar desse diagnóstico. Eu estou deixando aqui na tela um QR Code para que você escaneie esse QR Code e participe desse diagnóstico com o meu time. E por mais que você não compre nada da Destruindo Metas, eu te garanto que fazer esse diagnóstico com a nossa empresa vai te dar uma baita de uma visão sobre o seu negócio que você não tem hoje. Se você estiver vendo isso através de um celular, embaixo desse vídeo aqui também tem um link para que você clique e preencha as informações do nosso diagnóstico. Depois que você preencher essas informações, o nosso time vai analisar se você tem um perfil de cliente que a gente busca para esse diagnóstico e vai entrar em contato com você para marcar um horário. E eu tenho uma pegada aqui de sempre pedir like no final do vídeo para agregar valor. Eu acho meio errado pedir para que você curta o vídeo lá no começo sem nem saber o que eu vou entregar. Então, se você chegou aqui até o final e esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria muito que você apertasse aqui no botão de like para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e também deixasse nos comentários o que você achou desse vídeo, qual foi o maior insight que você tirou daqui, fechado? Tamo junto e bora destruir metas, vamos que vamos!